Bom, estamos de volta. Acredito que tenha dado tempo de você ter dado aquela respirada e assimilado essas duas resoluções que a gente fez antes do intervalo, para você perceber quão fácil é a resolução de uma equação polinomial incompleta. Então, se você está estudando isso para alguma prova, sempre tenha essa consciência que uma equação incompleta, a maioria das vezes, vai ser muito mais fácil do que resolver uma equação completa. Então, a gente até agora comentou sobre o caso onde C é igual a zero. Agora vamos ver o caso onde B é igual a zero. Nessa situação, como você pode bem lembrar, a gente tinha antes da equação completa o quê? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a y. Que aqui a gente, para resolver, né, vai ser igual a zero. Mas aqui o que você precisa perceber é o quê? Que agora este termo é zerado. Portanto, nós vamos ficar com ax ao quadrado mais c igual a y. E como você vai resolver essa equação? Essa daqui é mais simples ainda do que a questão de colocar em evidência o x quando c é igual a zero. Por quê? Concorda comigo que a gente não tem outro termo x? Então, o raciocínio vai ser o mesmo que você já utilizava para resolver uma função polinomial do primeiro grau. Vai ser isolar o x. Então, vamos fazer isso passo a passo, né? Se a gente fosse isolar o x aqui, a primeira coisa seria passar o c por outro lado, né? Então, vamos fazer isso. A gente tem a equação igual a zero. Nós passamos c por outro lado. Aqui ele é positivo. Lá a gente troca o sinal, ele vira menos c. Agora, nós podemos passar esse a que multiplica x ao quadrado dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter que x ao quadrado vai ser igual a menos c sobre a. E aí, como você bem sabe, para a gente tirar o quadrado de um dos lados, basta tirar a raiz dos dois, né? Então, a operação inversa passando esse ao quadrado para o outro lado, você vai ter que x vai ser igual a raiz de menos c sobre a. Aqui é só pelo caractere, né, que ele não está incluindo, mas você tem em mente que a raiz vai ser justamente da fração, né? Então, nós teremos que calcular a raiz de menos c sobre a. Assim como a gente fez para o caso de c igual a zero, vem junto comigo aqui praticar alguns exercícios para te mostrar quão fácil é a situação de uma função polinomial incompleta onde b é igual a zero. Vamos para o nosso caderno resolver este exemplo que está aqui. Bora lá. Bom, pessoal, mais uma vez, né, não vou cansar de repetir nessa aula aqui, que a expressão algébrica que caracteriza uma função do segundo grau vai ser sempre aquela do tipo x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a expressão. A função é quando a gente iguala a y, né? Então essa daqui é a expressão algébrica. O exercício nos propõe qual expressão algébrica? 4x ao quadrado menos 100 igual a zero. Perceba, comparando a primeira com a segunda, o quê? Que nós temos o termo x ao quadrado, mas nós não temos agora o termo que acompanha x. Então, esta parcela da função, da expressão algébrica, que está sendo zerada. Então, nós vamos ter apenas o termo a, que nós sempre teremos, né? Ele pode ser positivo ou negativo, nunca igual a zero, e o termo independente, que no caso aqui é menos 100. Aqui é aquela maneira bastante intuitiva, onde para resolver uma equação com uma incógnita, basta isolar essa incógnita. Então faça junto comigo. O nosso trabalho vai ser isolar o x, ou seja, passar tudo para o lado que está aqui a mais para o lado direito. Então nós temos 4x ao quadrado. Nós podemos passar esse menos 100 para o outro lado. Isso inverte o seu sinal, né? Então, isso fica mais 100. E agora nós podemos passar o 4 dividindo 100. Então, nós teremos x ao quadrado igual a 100 sobre 4.
a minha dica é que até em contas simples como essa, você que está numa fase anterior ao vestibular, né? Você que ainda não está no ensino superior, busque sempre fazer essas contas no papel, na caneta, na raça. Porque qualquer vestibular te proíbe do uso de qualquer utensílio a não ser caneta e lápis, né? E borracha. Então, trabalhe desde aqui nas nossas aulas a sua capacidade de resolver contas usando papel e caneta e as técnicas de soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, essa daqui, se você é uma das divisões que com certeza você já sabe o número redondo, porque 100 dividido por 4 é igual a 25. Então nós temos que o nosso x ao quadrado é igual a 25. Portanto, basta extrair a raiz de 25 e nós temos nós vamos encontrar as raízes dessa equação. Uma coisa que a gente precisa lembrar, né, que esse da raiz ao quadrado, ele busca valores que multiplicados por eles mesmos dariam 25 no caso, né? Então, concorda que aqui nós podemos abrir em duas situações? Nós temos que x, vou chamar até aqui de x1 igual a 5. Faz essa conta junto comigo, ó. 5 vezes 5 é igual a 25. E se a gente tivesse essa outra situação, né? Menos 5 vezes menos 5. Qual que é o resultado dessa conta? Também é 25, né? Porque o sinal de menos, multiplicando o sinal de menos, isso dá mais. Então nós temos um x2 igual a menos 5. Nesse caso, isso daqui é um parêntese só, né? Uma nuvenzinha do pensamento enquanto você resolve essa conta, para lembrar da questão do módulo, né? Porque no módulo nós temos também um valor negativo multiplicando o outro, dando um valor positivo. A ideia, na realidade daqui, é você sempre lembrar que quando a gente for tirar a raiz de um número, você já pode colocar automaticamente que as suas respostas vão ser mais ou menos este número. Então, o que está daqui para cá foi só para elucidar, te mostrar como a gente chegaria no porquê do mais e do menos, mas a sua resposta intuitiva tem que ser sempre essa. Que quando o x for mais ou menos 5, a gente tem que essa equação vai ser igual a zero, né? Ou seja, mais e menos 5 são as raízes dessa expressão. Vamos voltar para o slide e ver qual outro exercício também nós faremos a respeito desse tópico. Outro exemplo que tem vai ser esse do 5x ao quadrado menos 3.125. Vamos retomar para o nosso caderno e trabalhar também a resolução de mais esse exercício. Bora lá. Bom, pessoal, mais um exercício para fixação. Destacando mais uma vez, como eu sempre faço nas aulas, matemática exercita com exercícios, né? Não vai ser uma matéria que você vai ler e isso basta. A matemática vai ser sempre melhor fixada quando você trabalhar bastantes exercícios. Então, como um estímulo, né, aqui a gente está trazendo dois exemplos, 2 exercícios para cada tópico. Então, vamos lá. Vamos mais uma vez colocar para fixar, você não esquecer, você vai decorar quando sair dessa aula, que a expressão que define algebricamente uma equação do segundo grau é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então essa é a expressão algébrica que define uma função polinomial do segundo grau. O nosso exercício traz para a gente qual situação? 5x ao quadrado menos 3.125 igual a zero. Nesse caso, como já foi observado no último exemplo, perceba que o termo bx não existe na expressão que nós estamos trabalhando. Portanto, b
igual a 0. Aqui o nosso trabalho, então, mais simples ainda vai ser isolar o x. Para isolar, vamos passar esse menos 3.125 para o outro lado. Isso deixa a gente com 5x ao quadrado igual a 3.125. Tenho certeza que você já observou que basta passar o 5 dividindo. Aí está um exemplo de uma conta que não é difícil, mas que na hora da prova você poderia se enrolar, né? É um número grande, então você vai ter que fazer um pouco mais de esforço mental, né? Então fica aí o desafio de você fazer isso na mão. E aí o que você vai observar é que 3.125 dividido por 5, isso vai dar exatamente 625. Portanto, nós temos que x ao quadrado igual a 625. Essa daqui é um exemplo muito bom do que pode aparecer numa prova, né? Você percebe que são números que têm a divisão inteira, mas trabalha com números um pouco maiores, né? Então você vai ter que fazer usar de algum artifício para chegar nessa resposta rápida. É que aqui é um número redondo, como eu falei, múltiplo de 5, então você já sabe, o 625 é um número que vem fácil. Mas aqui, um exemplo de uma conta que pode te complicar agora calcula para mim a raiz de 625. Tudo bem que a tabuada é do 5, né, ela não acaba no 10, como você sabe, ela vai até o infinito. E esse número aqui não é difícil de você chegar na resposta, né? Qual que é o número que é o quadrado da 625. Mais uma vez, interessante ressaltar que sempre que você for trabalhar com uma raiz, a resposta sempre vai ser mais ou menos, né? Porque aí vai abrir naquela situação que a gente observou no exercício anterior. E aqui, como você já deve ter encontrado aí em casa, a raiz quadrada de 625 é 25. Então essa é bastante fácil, por quê? Porque repete o 25, né? Acrescenta só o 6. Não sei como você pode guardar isso, mas para mim é uma coisa que eu lembro de uma maneira bem rápida, porque é só o 625 e o 25 tem é praticamente a mesma coisa escrita, né? Então, nós observamos que são duas raízes, então como nós já sabíamos que iria acontecer, né? X ao quadrado, uma raiz é mais 25 e a outra raiz é menos 25. Bom, pessoal, vamos fazer mais um intervalo e aí daqui a pouco a gente volta e dá sequência